Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão dispor de um tempinho, né, para estar ouvindo essa mensagem, esse vídeo que eu tenho gravado, sabendo que os dias são corridos para todos, né, os tempos parece que têm sido diminuído, né, tem sido encurtado, já não dá tempo mais para estar fazendo tantas outras coisas que nós necessitamos fazer, mas estou aqui, né, para mais uma vez expor essa mensagem, esse trecho, né, esse pedaço aí, vamos dizer assim, desse pão que o Senhor nos dá, que é a sua palavra, dessa água que mata a nossa sede, que limpa os nossos pecados, porque ela revela para nós o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor, né? Então, nós estamos neste propósito, e este aqui será o vídeo de número 9, e nós vamos iniciar aqui no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, que escreveu João, né? Então, nós já gravamos aí todo o Evangelho que escreveu Marcos, foram 55 vídeos, estão todos postados aí. E agora estamos postando aqui, verso a verso, o Evangelho que escreveu João. O apóstolo João, chamado apóstolo amado, o apóstolo que era mais chegado, assim vamos dizer, de Jesus. E ele escreve aqui o que ele viu, né, no tempo que ele andou com Jesus, os milagres, os ensinamentos de Jesus, as maravilhas que Jesus fez em seu ministério, quando ele esteve aqui, como homem, em carne, o Verbo, né, que era Deus, estava com Deus, e se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, né, no princípio era o Verbo, quer dizer, no princípio era a palavra de Deus, né? É o que João mesmo narra aqui, nós já gravamos. No princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Então Deus vem falando conosco, né, com a sua criatura que ele criou desde o princípio. E aqui nesses evangelhos, Jesus então se faz carne, o Verbo, aquele que era Deus, o próprio Deus, né, se faz carne, né, ele vem até este mundo, ele se desfaz da sua glória, se esvazia, né, e se torna um homem, né, e vem até nós e para revelar Deus às pessoas. Então nós queremos conhecer Deus, olhamos para Jesus. Jesus veio, morreu, né, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras diziam, não é, que isso aconteceria. Tudo se cumpriu em Jesus, as palavras de Deus, que Deus falou com o homem desde o princípio, desde Gênesis, e se cumpriu em Cristo Jesus, né? O Verbo, que a palavra que Deus tinha falado desde o princípio, ele agora está aqui, né, nesse tempo que nós estamos aqui relatando, e viveu aqui, ele andou entre nós e ensinou, fez milagres, fez maravilhas, né? Depois que ele ressuscitou, ele voltou ao Pai, né? E ele enviou a nós o Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo habita em nós, que é o próprio Deus, né? Habita em todo aquele que é salvo em Cristo, né? Aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E este é o propósito de João, que nós já temos deixado aqui, é justamente revelar às pessoas, né, que Jesus é o Messias, aquele prometido. E isso ele deixou revelado para nós, e nós temos colocado isso, não é? E é bom a gente colocar em todos os vídeos, porque este é o propósito de João, né? João aqui, ele quer revelar às pessoas Cristo, que Jesus é o Cristo. Então aqui no verso 20, nós já temos deixado aí, vamos novamente deixar, porque eu entendo que esta é a intenção de João, este é o propósito de João ao escrever esses livros, esses milagres, esses ensinamentos de Jesus. Aqui em João 20, verso 30, o João escreveu assim: Jesus, pois, operou, quer dizer, ele realizou, ele fez, né, quando esteve aqui, também em presença de seus discípulos, não só os apóstolos,
mas como todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus, discípulo quer dizer isso, né? Aprendiz de um mestre, aluno de um mestre. Então, discípulos de Jesus eram aprendizes de Jesus, alunos de Jesus, andavam com Jesus, prestavam atenção no que Jesus ensinava, né? Aprendiam com o mestre Jesus. Isso significa discípulo. Então ele operou na presença, né, de todos esses, muitos outros sinais que não estão neste livro que João escreveu aqui, né? Então, nesses 3 anos de ministério, né, Jesus viveu na terra 30 e poucos anos, né, 33 anos. Mas ele exerceu o seu ministério de ensino, de milagres, de maravilhas, quando ele então, lá pelos 30 anos de idade, ele sai, né, da onde ele estava, né, lá de Nazaré, da Galileia, juntamente com seus pais. Ele sai dali e vai cumprir o seu ministério. Então ele andou pela Galileia, andou pela Judéia, andou por várias regiões ali, operando maravilhas, milagres, ensinando, revelando às pessoas Deus, revelando às pessoas a salvação, o Messias, o Salvador, que a própria palavra, né, já tinha sido falado, Deus já tinha falado através dos profetas, da lei, lá em Gênesis e em vários livros que estão aí, relatados aí. E agora estava ali, em carne, né? Então Jesus realizou muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Porque se João fosse colocar tudo que Jesus fez em 3 anos e meio, imagine Jesus andando todo dia, né? 3 anos e meio andando, né? Quantos milagres, o que Jesus fez, né? São incontáveis, né? As curas, os milagres, os ensinos de Jesus. Mas estes que João relatou aqui, estes, diz aí no verso 31, estes, porém, foram escritos para quê? Por que João deixou esses aqui que estão escritos aqui neste livro? Para que creais que Jesus, esse Jesus revelado nas Escrituras, que Deus falava dele desde Gênesis, que ele viria e agora estava ali, não é? Que Jesus é o Cristo. Cristo significa o quê? O Messias, o enviado de Deus, o prometido de Deus, o Salvador do mundo, o Messias, o Salvador de Israel, não só de Israel, ele salvou todo aquele que crê, né? Os seus que estão espalhados por todas as tribos, línguas, né? Deus falou através de Israel, né? Que ele formou através de Abraão, mas agora Jesus foi dado a todos que creem. Então, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele veio de Deus, ele saiu de Deus, ele veio de Deus, ele é o Filho de Deus. E para quê? Crendo, se nós crermos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que vai acontecer com todo aquele que crê? Tenhais vida em seu nome. Não só uma vida terrena, não só uma vida aqui de 70 anos, 60 anos, mas uma vida eterna com Deus, né? Jesus veio nos pagar os nossos pecados, revelar Deus a nós, ensinar a nós o caminho de Deus corretamente, conforme deveria ser, e veio nos dar a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, deixa os seus pecados, se arrependem, né? Entendem, praticam o Evangelho, andam conforme a palavra de Deus, é porque recebeu essa graça, porque tudo isso é graça de Deus. O homem natural ele não consegue por si mesmo andar nos caminhos de Deus, ele é inimigo de Deus, a carne, né? O homem carnal ele é inimigo de Deus. Todos nós que viemos ao mundo somos inimigos de Deus, mas através de Cristo, né, nós passamos a ter uma vida, e uma vida com Deus, uma vida verdadeira, uma vida espiritual, uma vida eterna com Deus. E agora nós vamos gravar isso e falar disso mesmo, né? Aqui no capítulo 3, que João escreveu, depois que Jesus ele foi lá, passou pelo batismo de João, né, com João, recebeu lá, desceu sobre ele o Espírito Santo, tudo para mostrar que ele era o Cristo, ele era o Messias, né? E aí ele foi convidado, ele começa a chamar os apóstolos, ele chamou primeiro Pedro, João, André, né? Tiago, ele foi chamando os seus apóstolos, né? Para andar com ele.
E aí eles estavam lá, o último vídeo nós relatamos isso, eles estavam numas bodas, numa festa de casamento, ele, a sua mãe, os seus irmãos, sua família, todos os seus discípulos. E aí Jesus começou a fazer um grande milagre ali, ele transformou água em vinho, que tinha acabado o vinho da festa, e aí todos creram nele, né? Porque quem é que pode transformar água em vinho, senão Deus, né? Então, mostrando que ele era realmente Deus. Muitos creram nele pelos sinais que ele fazia, né? O propósito de fazer sinais é esse, para que a pessoa possa crer que Jesus é o Cristo, né? Então, Jesus, quando faz algum milagre entre nós, até hoje ele faz, né? Jesus faz, ele cura, ele liberta, ele salva, tudo isso é milagre de Deus na nossa vida, e hoje pelo Espírito Santo que em nós habita. Mas o propósito é esse, é sempre mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o propósito. Não é para engrandecer, né? Não é para minha glória, não é para a glória daquele que Deus usa na terra para operar milagre, não é para adorar aquele que Deus usa na terra, né? É para adorar a Deus, a Jesus, que é o próprio Deus, né? É o único que deve ser adorado, né? Então as pessoas hoje, no meio cristão, né? Deus opera um milagre através de uma pessoa, e muitas vezes a pessoa chama a glória para si, né? Isso é terrível, isso é idolatria, né? Então nós não devemos fazer assim. Toda honra, toda glória é para Deus, né? Eu estou aqui gravando esses vídeos pela graça e misericórdia de Deus, é o Espírito Santo que me impulsiona, né, a falar da salvação, a falar de Jesus. Eu tenho mérito nisso? Não, nenhum. O mérito é todinho de Deus. É Deus que nos capacita a pregar o Evangelho. Tá certo? Então, Jesus principiou ali os seus grandes milagres. E aí, depois ele foi no templo, né? Esse milagre foi em Caná, na Galileia. Ele sai dali, vai para Jerusalém, entra no templo, chega lá, ele vê uma bagunça no templo, a verdade é essa, né? O templo que era casa de Deus, onde Deus se manifestava, embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, mas figuras, né, do nosso templo, que hoje Deus habita em nós. Ali operava um templo que estava em Jerusalém, que foi destruído, na verdade, depois dos anos 70, né? E quando Jesus entrou no templo, que era para ser uma casa de adoração, uma casa de oração, uma casa de reverência ao Senhor nosso Deus, o que Jesus viu ali? Ele viu comércio, ele viu pessoas roubando, ganhando dinheiro no templo. E Jesus entra vendo tudo aquilo lá, ele faz, diz a palavra que ele faz um azorrague, um chicote, né, alguma coisa para bater assim, e entra e derruba a mesa dos campistas, expulsa aqueles que estavam vendendo no templo, e aí ele faz esse grande milagre ali, essa grande, fala aqui que é a purificação do templo, né? E aí as pessoas indagaram ele, mas que autoridade você tem para fazer isso, né? E aí Jesus fala assim, derruba esse templo, que em 3 dias eu construo ele novamente, né? As pessoas pensando que ele estava falando do templo ali de Jerusalém, que iria ser destruído mesmo como foi, e até hoje está destruído, mas ele estava falando do seu corpo, né, da sua morte e ressurreição. Ele ia morrer e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E aí a palavra termina dizendo que estando ele em Jerusalém, na época da Páscoa, a festa da Páscoa, né? Essa festa, Páscoa, é uma festa dos judeus que ocorre uma vez por ano. E nessa, acho que é a primeira Páscoa, provavelmente a primeira Páscoa, Jesus estava participando ali no seu ministério, porque Jesus, sendo judeu, descendência, né, da família de Davi, naturalmente ele ia com suas mães, com seu pai lá em Jerusalém. Ele morava em Nazaré, mas naturalmente ele ia pela festa da Páscoa quando criança, acompanhando seus pais. A Bíblia relata isso, né? Mas aqui, né, ele estava já exercendo o seu ministério. Então, provavelmente a primeira Páscoa que Jesus estava ali participando, já exercendo o ministério, mostrando que ele era o Messias, né, o enviado de Deus. E muitos creram, porque ele fazia muitos sinais ali. Diz aí no verso 23, capítulo 2, que nós gravamos no último vídeo.
Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas Jesus conhecia bem o homem, né? Ele sabe muito bem o que tem no homem, não é? A maldade que tem em nós. Ele também não confiava muito nos homens, mesmo naqueles que diziam crer em Jesus. Muito bem. Aí chegamos então no capítulo 3, que nós vamos tentar gravar, né? Pelo tempo aí até o verso de número 21. Mas vamos ver até onde o Senhor nos concede essa graça de estarmos meditando nesse trecho das Escrituras, que é um trecho muito importante, é uma conversa aqui que Jesus tem com Nicodemos. Ele traz um ensinamento precioso para Nicodemos e para nós também hoje, né? Que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento, né? Nascer de novo. É o que Jesus vai instruir aqui a Nicodemos. Quem era Nicodemos? Vamos ler então o texto e nós vamos identificando aqui as coisas, né? Diz aí no capítulo 3, no verso 1, João escreveu assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, no primeiro verso revela para nós quem era Nicodemos. Ele era um homem entre os fariseus, chamado então Nicodemos, e ele era príncipe dos judeus. Ele era uma pessoa importante ali entre os fariseus, considerada entre os judeus, né? Este era Nicodemos, que foi ter com Jesus. Diz aí no verso 2: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, esses sinais que Jesus operou aqui, que diz aí no verso 23 que nós lemos, Nicodemos viu esses sinais que Jesus operava, esses milagres. Sinais são milagres, né? Maravilhas que Jesus fazia. E ele chega diante de Jesus de noite. Por que de noite? Porque coloca esse detalhe aqui de noite, né? As pessoas colocam muitas coisas, mas entendamos. O que não está revelado, não vamos ficar criando situações. Pode ser vários motivos, né? Uns dizem que Nicodemo foi ter de noite para ninguém ver, né? Que ele foi lá conversar com Jesus, porque ele era fariseu, né? Então, enfim, falam muitas coisas por causa desse de noite. Mas vamos ficar... Ele foi de noite ter com Jesus. Foi conversar com Jesus e era noite, né? Vamos colocar assim. Não vamos ficar colocando situações que a palavra não revela para nós. Amém? Simplesmente a palavra diz: ele foi ter de noite com Jesus. Ele era dos principais príncipe dos judeus, fariseu, entre os fariseus, tá? E ele disse isso, ele reconheceu Rabi, que significa mestre, né? Bem sabemos que o Senhor veio de Deus, o Senhor é mestre, veio de Deus. Por quê que nós sabemos disso? Porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor está fazendo, que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, para fazer esses sinais, essas maravilhas que nós vimos aqui, no verso 23 do capítulo 2, Jesus operando ali várias coisas, Nicodemos reconheceu: olha, você é de Deus, você é um mestre e veio de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, todos os sinais, todos os milagres que porventura Deus opera na terra através de alguém, é para a glória de Deus. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. O homem não faz absolutamente nada para Deus se Deus não operar através do seu Espírito hoje, através das pessoas. Então nós não temos nada que gloriar, é o que eu falei. Se eu prego, é porque Deus, ele me concedeu. Se eu louvo, é porque Deus me concedeu. Se eu testemunho, é porque Deus me concedeu. Se através da minha oração, né, alguém for curado, alguém for liberto de algum espírito demoníaco, a glória é de Deus, é Deus que fez. Então nós aqui somos apenas um instrumento de Deus. As pessoas se gloriam, né, nas suas mais diversas religiões, as pessoas que pregam, e Deus às vezes opera. E observe, irmãos, que a palavra vai revelar para nós que o inimigo
também ele imita, viu? Ele faz sinais, prodígios, né? Grandes sinais, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, muitos sinais que nós vemos aí na igreja, precisamos pedir discernimento de Deus para saber se é Deus que está operando. Então, tudo é Deus, irmãos. Uma maneira da gente identificar o falso profeta, né, é justamente isso, né? Deus opera e ele fala, não, a minha oração foi forte. Eu orei e Deus operou. Eu fiz e aconteceu, né? Coloca sempre o eu, né? Bom, se Deus não fizer, nós não fazemos nada. Se Deus não operar, nós não pregamos. Se Deus não operar, nós não falamos. Se Deus não der voz, né, afinada para um cantor, ele não canta. Se Deus não expulsar o demônio pelo poder de Deus, nós não podemos fazer nada. O demônio avança em cima da gente e até machuca a gente, né, porque ele tem muito mais força do que nós, né? Ele só não destrói nós, não mata nós, porque Deus está conosco. Deus não deixa, né, ele tocar. Então, irmãos, tudo é Deus, a glória de Deus, tudo é Deus. E Nicodemos, ele reconheceu isso. Mas observe, irmãos, que Jesus agora, a partir do verso 3, o próprio Jesus, não, né, eu sou mesmo, né, não, Jesus já entra com um ensinamento aí, mostrando para Nicodemos, né, o ensinamento que Jesus queria passar. Olha o verso 3. Jesus respondeu, diante desse reconhecimento de Nicodemos, que ele era mestre vindo de Deus. Na verdade, eu te digo, na verdade, uma verdade verdadeira, vamos dizer assim, né? Te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então observe aqui, irmãos. Se nós queremos ver Deus, se nós queremos um dia estar no reino de Deus, se um dia nós queremos entender as coisas de Deus, é preciso nós nascermos de novo. Está escrito aqui, ó. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso que as pessoas que são carnais, que não nasceram de novo, ou seja, não nasceram de Deus, não é? Eles não podem ver e receber o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é espiritual, ele não é daqui. Então as coisas do reino, eles são espirituais, nós precisamos entender com o Espírito de Deus que habita em nós, é Ele que nos ensina. Observe que João aqui, não é? Ele vai falar logo no capítulo 1, que nós já gravamos esse texto, mas só para nós mostrar aqui para nós uma palavra que João relata aqui, ó. Estava no mundo. Quem estava no mundo? Jesus, que era a luz do mundo. O mundo foi feito por Ele. Ele fez o mundo. É o próprio Deus, Jesus, não é? E o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu Deus por meio de Cristo. Não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 11, capítulo 1. Veio para o que era seu. Jesus veio primeiramente para os judeus, que era o povo que Deus tinha apartado na terra desde Abraão. Lá de Abraão tinha apartado, né? Ele veio para esses primeiro. Mas os seus não o receberam. Muitos judeus até hoje, depois que já se passaram aí 2000 e tantos anos, eles ainda não receberam Jesus. Ainda estão aguardando o Messias que virá, né? Mas já faz 2000, eles não recebem, né? Mas, aí o verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos aqueles que recebem Jesus, recebem o Messias pela fé, não é? É dado a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ninguém é filho de Deus só porque nasceu na carne, só porque nasceu de um desejo de um homem e de uma mulher, de ter um relacionamento e ter um filho. Não, é preciso nascer de novo, nascer para que sejamos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, em Jesus. Aí ele completa no 13, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
Quer dizer, não foi uma vontade carnal, de uma união entre um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, não. Nem da vontade do varão, não foi o homem, né? O homem que quis nascer. Não sou eu que quero nascer, eu vou nascer de novo. Então, eu quero nascer. Não, é Deus que faz, é Deus que eu quero. Olha aqui. Mas de Deus, não da vontade do varão, nem da carne, né? Nem do sangue, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, o nascer de novo, entendamos isso, não depende do que quer, do homem, da vontade da carne. Ah, eu quero nascer de novo. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, você não quer aceitar Jesus, né? Na verdade, irmãos, é Deus que nos aceita, é Deus que nos recebe. Quando? Quando nós colocamos a fé e recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. E como é que nós fazemos isso? É pelo novo nascimento. Como é que nós nascemos de novo? Aí Jesus vai explicar para Nicodemos aqui, na sequência, né? Primeiramente, Jesus coloca isso para ele, olha, Nicodemos, né? Depois que Nicodemos reconheceu que era Jesus, ele diz assim, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagine Nicodemos recebendo essa palavra de Jesus, nascer de novo. E muitos até hoje não entendem o que é nascer de novo. Jesus vai explicar para Nicodemos, vai explicar para nós aqui. Olha como Nicodemos não entendeu. No verso 4 ele fala assim para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Eu já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Já estou velho. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Será que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu sendo já velho? Nicodemos, ele estava entendendo o que Jesus estava falando nas palavras, na letra. Mas Jesus estava tratando com ele com coisas espirituais que Deus estava revelando a ele. Nicodemos falou, então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, Jesus, e nascer de novo? Como é que pode acontecer isso? Como é que acontece isso? Aí Jesus vai falar para ele, no verso 5, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Opa, nascer da água e do Espírito. Então primeiro ele fala, nascer de novo, nascer de Deus, né? Como é que a gente faz isso? Pela água e pelo Espírito. Nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, se a pessoa não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, nascer de Deus, é algo que vem de Deus para nós, é Deus que concede o novo nascimento. Assim como nós, carnalmente falando, nós não escolhemos, né, vamos dizer assim, de que família nós podemos nascer, quando que nós vamos nascer, né, carnalmente falando, tá certo? É alguém que decide, né, ter um relacionamento sexual ali entre o homem e a mulher, e aí pelo modo natural, né, nasce uma carne, nasce uma pessoa carnal, né? Você não escolhe o tempo que você vai nascer, você não escolheu a família que você vai nascer, o jeito que você nasceu, né? A cor do seu cabelo, a cor da sua pele, você não escolheu, né? Alguém escolheu por você. Então, assim como o nascimento carnal também, nós não compreendemos bem como é que é, né, o tempo do nosso nascimento, nós também não podemos entender, ou melhor, não podemos compreender, né, ou ter uma vontade própria de nascer de novo. Não, é Deus que opera. É Deus que opera, né? Eu andei sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento de Jesus, por 46 anos. Com 46 anos de idade, carnalmente falando, né, do meu tempo de carne aqui na terra, lá aos 46 anos é que eu vim conhecer a Jesus. Ou melhor, que Deus revelou Jesus a mim.
que Deus, pelas Escrituras, mostrou Jesus a mim, me buscou, me salvou, né? Me tirou do lamaçal do pecado onde eu vivia. E me deu uma nova vida, um novo nascimento. Isso é nascer de novo, é nascer de Deus, é Deus que opera, é Deus que faz, né? Então, precisamos ter esse entendimento. Então, essa questão de, você quer aceitar Jesus? Amém, irmão. Nós devemos aceitar a palavra, aceitar os ensinamentos de Jesus, né? Mas, mesmo nós ouvindo palavras, ouvindo louvores, aprendendo de Deus, se Deus não atuar, se Deus não agir pelo Espírito, pela água e pelo Espírito em nós não podemos conhecer as coisas de Deus, não podemos entrar no reino de Deus, estamos fora do reino de Deus. Então não é questão de um ritual religioso, né? Tem gente que traz essa questão da água e do Espírito que Jesus fala aqui, do batismo. Então nós precisamos passar pelo batismo para nascer de novo, não. A água que Jesus fala aqui não é a água natural, né? Aquilo ali é uma figura. Então no batismo nós morremos e ressuscitamos, né, para uma nova vida, é a figura. Agora, a água que Jesus fala aqui é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Jesus, é a compreensão das coisas de Deus, compreender as palavras, as coisas, a água da vida, que é o próprio Cristo, é revelado aqui na palavra, no Evangelho. Então, para nós nascermos de novo, nós precisamos conhecer o Evangelho. Não é questão de participar de uma religião, dessa ou daquela, participar de um ritual religioso, como muitos fazem, né? Ir a uma determinado ritual religioso, cumprir uma obrigação. Não, irmão. É um agir, é um atuar de Deus em nós, né? É Deus operando. É uma coisa sobrenatural. Por isso que Nicodemo, sendo religioso, fariseu, né, príncipe dos judeus, né, ele era conhecedor da lei, né, ele era fariseu. Os fariseus eram profundos conhecedores de todo o Antigo Testamento, a lei, Moisés, tudo. Depois Jesus vai falar com ele aqui. Mas ele não tinha nascido de novo, não compreendia isso, não tinha esse entendimento. E isso quem dá é Deus, é Jesus que está dando a ele aqui, e vai dar a ele. Primeiro Jesus está explicando para ele, e aí Jesus vai trazer o ensinamento aqui, né? E Jesus fala assim: o que é nascido da carne, verso 6. Estamos lendo verso a verso e explicando o que é a conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, por enquanto. O que é nascido da carne, né, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, é carne. Então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, ou seja, quem é o Espírito? Deus. O que é nascido de Deus é de Deus. E quem é nascido da carne é da carne. Por isso que o homem carnal, que não nasceu de novo, a tendência dele é se inclinar para as coisas da carne. Ele vai fazer o que a carne quer que ele faça. Por quê? Porque ele é da carne. Ele é nascido da carne, né? Da matéria. Ele ainda não nasceu, não recebeu, não nasceu de Deus. Então ele se inclina para as coisas da carne. E as coisas da carne é pecado. A carne, o que a carne gosta? Quais são as obras da carne? Né? Paulo fala aqui em Gálatas. Vamos ver se dá tempo de nós chegar lá, né? Carta que Paulo escreveu aqui, né, aos Gálatas. Observe. Vamos lá. Vamos ver se dá para a gente... Peraí, Gálatas. Vamos ver aqui se dá para a gente chegar lá em Gálatas. Aqui, Gálatas, carta aos Gálatas, onde Jesus, Paulo, ele fala das obras da carne. Veja bem, capítulo 5. Quais são as obras da carne? São manifestas. As quais são? Prostituição, carne, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, né? E coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, falando aos Gálatas, Paulo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então observe que quando Jesus fala o que é da carne, que é nascido da carne é carne, ou seja, todos aqueles que são nascidos da carne, eles têm essa tendência de fazer as coisas que agradam a carne. E o que são? Aqui está: prostituição, impureza, idolatria, né? É isso que a carne quer, é isso que a carne gosta, são as obras da carne. Então todo aquele que é nascido da carne, a tendência dele é fazer essas coisas aqui: prostituições, impureza, lascívia, né? Idolatrias, emulações, iras, pelejas, né? Então todas essas, bebedice, né? Eu, por exemplo, bebia muito, comilança, né? Gosta de festa, gosta de bagunça. Então são as obras que agradam a carne. Então, o que é nascido da carne é carne. A tendência é fazer as coisas da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí podemos voltar lá, vamos voltar lá. Aí o que é as obras do Espírito? Quando a pessoa nasce de novo, né? Então vamos lá. Vamos voltar lá em Gálatas 5, né? Porque nós falamos das obras da carne. Agora Paulo vai falar, mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito produz. Quando a pessoa então nasce de novo. Então, como é que eu sei que a pessoa nasceu de novo? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor. Essa caridade aqui é o amor, né? Ágape, o amor sem interesse, né? Você ajudar alguém sem interesse nenhum, é o amor, né? Que você tem por Deus e primeiramente por Deus, né? E pelos irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento só é cumprido para aqueles que são nascidos do Espírito. Quem não é? Aí vem a idolatria, adora outros ídolos, outras coisas além de Deus. Aí é a obra da carne, né? Mas o Espírito não. O Espírito, o fruto do Espírito, ele adora somente a Deus e o próximo como a si mesmo. É um mandamento que Jesus deixou, né? Alegria, que é gozo, né? Então você olha para o crente, muitas vezes o crente nascido de novo, aquele que está em espírito, está passando uma dificuldade terrível, desemprego, doença, enfermidade, perseguições, enfim, mas ele tem alegria. Por quê? Porque ele sabe que ele é nascido de Deus, Deus está com ele. Então o gozo, né, que ele sente vem de Deus. O que mais? Paz. A pessoa tem paz. O ímpio, aquele que é da carne, ele não tem paz, irmão. Então ele procura meios, né, de paz carnais. Então ele vai beber, ele vai se drogar, ele vai prostituir, ele vai brigar com os outros, ele vai fazer um monte de coisa para ver se satisfaz a sua carne, para ele ficar em paz. Só que essa satisfação da carne é momentânea, é passageira. Daqui a pouco ele está lá de novo, né? Então, mas o fruto do Espírito é a paz. Então, ele tem paz, né? Apesar das tribulações, das aflições deste mundo, ele está em paz com Deus. A longanimidade, paciência, longânimo, né? A pessoa é longânima, é paciente. O que mais? Benignidade, a pessoa procura fazer o bem para as pessoas, não procura o mal, né? A pessoa procura fazer o bem, né? A bondade, a pessoa é bondosa, a pessoa pratica a bondade para com os irmãos, para com as pessoas, né? Fé, é uma pessoa de fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, e é por meio da palavra, por meio da água que nós nascemos de novo. Então aquele que é nascido de novo tem fé. Eu estou passando por isso, mas eu tenho fé que Deus vai fazer, vai realizar na minha vida. É a fé. Mansidão, né? É manso, né? Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Então é aprender de Jesus, né? É a paz, é a mansidão, temperança, não é? A temperança. Então, uma pessoa temperada, controlada, uma pessoa que não se descontrola, uma pessoa temperada, nem muito salgada, nem sem sal, uma pessoa temperada, né? Controlada. Tudo isso são frutos do Espírito. É sinal que a pessoa nasceu de novo. E a fé também tem a ver com a fidelidade a Deus, né? Então,
passa por tribulações, passa por aflições. O Senhor às vezes nos corrige, porque nós precisamos ser corrigidos por Deus, mas mesmo assim nós somos fiéis, mantemos a nossa fé em Deus, sabendo que tudo bem, Deus é bom para conosco, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados, que são filhos de Deus, nascem de novo, né? E aí Paulo conclui aqui, ó, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que são de Jesus, os que são de Deus, crucificaram a carne, mataram a carne, juntamente com Jesus na cruz. Então o nosso velho homem foi crucificado, a nossa carne foi crucificada com Jesus, com as suas paixões e cobiças. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, a glória não é nossa, né? Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, porque nós temos muita discórdia nas igrejas hoje, por causa das vanglórias, né? Cada um quer achar que é melhor que o outro, quer puxar a glória para si, e a glória na verdade é de Deus, tudo é de Deus. Amém? Tentamos ir, né, até o verso 21, mas os ensinamentos são muitos, o tempo já passou, 41, então vamos ficar aqui, ó, né, parar aqui, mais o verso 7. Então Jesus falou lá no verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos parar aqui no verso 7. Então essa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quer ver o reino de Deus? Quer entrar no reino de Deus? Carne não herda. A carne não herda o reino de Deus. O Paulo explicou lá aos Gálatas, né? Então você quer saber se você nasceu de novo? Se você está na carne ou se você está no espírito? Observe, né? Não é uma vanglória, né? Não é aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer para Deus, não. É a obra. Jesus falou assim, pelo fruto conhecereis a árvore. É pelo fruto que você sabe se uma pessoa é de Deus ou está na carne. Se ela estiver na carne, ela está praticando as obras da carne, que nós falamos lá. Se ele é de Deus, nascido de novo, ele vai dar frutos para Deus, que nós também já falamos, já relatamos lá. Amém? E aí, Jesus vai continuar a partir do verso 8, explicando esse novo nascimento para Nicodemos, tá certo? Mas fiquemos até aqui, porque já são 42 minutos de vídeo. Necessário vos é nascer de novo. Para quê? Para que nós possamos herdar a vida eterna. Para ter vida com Deus, precisamos nascer de novo. E aí, nós vamos prosseguir nesse ensino e Deus vai falar conosco, amém? No próximo vídeo, a partir do verso 8, é um ensinamento muito profundo para nossas vidas e precisamos ter esse entendimento para poder um dia realmente estar no reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, pertencer a Deus. Como é que pode ser isso? Nicodemos perguntou para ele, como é que pode ser isso? Tem que nascer de novo? Tem que entrar no ventre da minha mãe, sendo velho, e nascer de novo? Aí você nasceria da carne de novo. É nascer de Deus. É Deus que faz a obra. Amém? No próximo vídeo nós vamos continuar explicando esse texto, que é muito importante, viu? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, vivendo na carne, praticando as coisas da carne, e achando que só porque vai na igreja, só porque tem uma religião, um dia vai estar no céu, no reino de Deus. Não, é preciso nascer de novo, nascer de Deus. Amém? Fica conosco. O Senhor vai continuar falando nesse texto, nesse verso, e o Senhor vai fazer a obra. E você vai nascer de novo, nascer para o reino de Deus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua vida, no nome de Jesus. Amém.